Fala galera, tô aqui no Multistúdios, né, que é onde eu faço a live do Jornada KTO 1902. Por sinal, se você não é inscrito no Jornada KTO 1902, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, na descrição, para você ir lá se inscrever, cara. É o outro projeto que eu tenho, fala de Fluminense de fato, não é igual o Canal 20 não, que a gente não fala de Fluminense. Oi, dá tudo certo. Mas a gente fala de Fluminense de fato, eu, Fio Lessa. Dá um pulinho lá, tá? O link vai estar aqui na descrição. Vamos lá, tô esperando aqui para começar a live, mas vou aproveitar para poder já gravar esse vídeo enquanto o Fio e o Cauã não chegam, sinal que eu não sei onde eles estão. Bem, eu tava vindo para cá pro Multistúdios quando saiu o resultado final, né, de Fluminense e Atlético Mineiro, Sub-23, e eu confesso que eu assisti boa parte do jogo já pensando num vídeo que eu vou fazer, que é sobre o que a gente pode tirar de bom e de ruim desse Brasileirão de aspirantes. Isso porque o Fluminense estava sendo eliminado no Brasileirão de aspirantes, né? Só que acabou se classificando, foi em ordem cronológica certinho, tá? O Fluminense hoje empatou por 0-0 com a equipe do Atlético Mineiro, lá no Sesc Venda Nova, que é lá em BH. A campanha do Fluminense, ela se encerra na primeira fase, após esse empate lá, com 7 jogos, né? O grupo tinha 8 times, 7 jogos. O Fluminense pegou Sport fora de casa, empatou por 2-2, empatou com o Atlético Mineiro por 0-0 fora de casa. No jogo contra o Fortaleza, fora de casa também, o Fluminense perdeu para a equipe do Fortaleza por 1-0. O Fluminense dos outros jogos, acho que todos os outros foram em casa. O Fluminense perdeu pro Botafogo em casa e o Fluminense empatou com o Vasco, além de ter ganhado as equipes do Vitória e do CRB. O Fluminense termina em 7 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E se classificou por causa de um gol de saldo. Porque enquanto o Fluminense empatava em 0-0 com o Atlético Mineiro, vou contar dois detalhes já do jogo, os outros jogos da rodada estavam acontecendo e o Vitória perdeu por 2 gols de diferença para o CRB. Foi 2-0 no Barradão. E aí, com isso, o Fluminense e o Vitória se mantinham, né, chegavam a 9 pontos. Né, o Vitória se mantinha, o Fluminense chegava com empate. E o Fluminense tinha 0 de saldo. Com esses 2-0 do CRB, o Vitória foi para menos 1 de saldo. Por isso o Fluminense passou na última vaguinha que era possível. Agora, no mata-mata, o Fluminense que passou em quarto enfrenta o Red Bull Bragantino, que passou em primeiro da outra chave. Os outros confrontos, Vasco e Santos, CRB e Cuiabá, Botafogo e Mirassol. Esses os times que foram para as quartas de final. Sobre o jogo, um 0-0, eu vi boa parte do jogo, não consegui ver tudo, né? Mas deixei ele do lado ali. Vi daquela forma também no segundo tempo, mas a se destacar rapidamente aqui, depois eu vou fazer um vídeo elencando e falando mesmo sobre os jogadores. Partidaça do Gustavo Ramalho. E curiosidade, eu vi durante um bom tempo na TV do Galo, né? Porque eu não sabia que estava transmitindo na Flu TV. E a mãe do Gustavo Ramalho estava assistindo na TV do Galo. A se destacar o Gustavo Ramalho e negativamente o Vitor Hugo, que aí a gente precisa falar dessa situação. O Vitor Hugo perdeu um pênalti no jogo, sabe-se lá por que ele foi escolhido para bater o pênalti. O Vitor Hugo foi titular há pouco tempo do Fluminense, lá no Barradão, mas mais do que só a questão do Barradão, tá? Porque no Barradão o Fluminense tinha poucas opções no banco, etc. Enfim, era um problema muito mais de montagem de elenco do que necessariamente do Vitor Hugo por ali. Mas ele foi titular contra o Cruzeiro também, no Fluminense. E ele perde o pênalti, entrando, batendo cruzado, o goleiro defende. E não satisfeito, no último minuto, o Vitor Hugo, no último minuto não, mas uns 39, 40 do segundo tempo, o Vitor Hugo faz uma falta normal no meio de campo e toma um cartão vermelho da árbitra. E aí a gente consegue ouvir, se você pegar o som ambiente do estádio, né? Tava mais alto lá na TV Galo, dá pra ouvir o Vitor Hugo mandando a árbitra tomar naquele lugar. Bem claramente, uma falta boba no meio de campo. E aí você ainda ouve bem assim, bem claramente também depois. Aí, isso é pra vermelho, professor, isso é pra vermelho. Que é o pessoal do Atlético falando. E ele tomou o cartão vermelho, né? Por ter xingado, ou seja, o Vitor Hugo conseguiu fazer o combo de como destruir as suas possibilidades de carreira.
entre uma semana onde você é titular num jogo do Fluminense na Série A, num jogo importante, e depois você é rebaixado pro Sub-23 e você é expulso do Sub-23 perdendo um pênalti. Enfim, esse é o Vitor Hugo. Alguma opinião sobre o Vitor Hugo? Aí vocês falam que não serve pra nada o Sub-23. Descartamos o Vitor Hugo. Parabéns, Sub-23. Bom ponto. O Vitor Hugo podia ter sido só lá, né? Porque ele já... você ficaria pensando, não, talvez no 23, você assim, não. Porque você poderia falar, você poderia virar e falar bem assim, não, mas foram 2 jogos no profissional, o maluco, né? Às vezes sentiu o jogo claramente no 23, ele, né? Porque bateu o pé, decisivo, o homem do time. E fez merda. Mas classificado. Mas 23. posso só, eu falei aqui já, mas posso só fazer um comentário sobre o Vitor Hugo que eu acho que eu vou remar contra a maré nisso daí. A lógica da contratação do Vitor Hugo é uma lógica que eu peço de contratações. O Vitor Hugo, a galera fala que é jogador de Série D, mas tem que lembrar que o Vitor Hugo era um jogador da Série B. Ele só estava na Série D porque o dono do direito de transferência dele saiu do Londrina, foi pro Cascavel e o Cascavel jogou a Série D. Jogador jovem que era avaliado positivamente na própria Série B do ano passado. Então assim, deu errado, mas o dar errado de um jogador desse vai custar pra gente menos de R$1 milhão. Agora, quando... menos, né? Não, com certeza. É porque eu não lembro, é empréstimo de 1 ano só. Então, pô, muito menos. Não tem nem comparação. Deve. É que assim, eu não fiz essa pesquisa. Mas o Mano tem o histórico famoso deles ter revelado... De volante. De jogador volante, que é o Edenilson. Paulinho. Ralf. O Ralf ele descobre, Jusilei. Só que assim, eu queria perder tempo, essa é a minha cara, perder sabendo se é ele mesmo, né? Não, se ele sempre, todo time dele traz um volante, o aproveitamento dele é... Mas ele tem esse histórico, né? Porque a gente só sabe o que deu certo. Queria saber às vezes também ele erra toda hora. Eu queria saber se todo time traz 3, entendeu? Faz sentido. A outra notícia que chamou a atenção de geral aí foi uma notícia publicada lá na Turquia sobre o John Arias, tá? O problema é que eu fui pesquisar Arias aqui no Twitter pra achar e tem alguma coisa da Taylor Swift que é Arias. E aí eu olhei aqui e falei, cara, parecendo um monte de coisa da Taylor Swift. Não sei se tem alguém que é fã da Taylor Swift, pode explicar aí no comentário. Galatasaray e John Arias. Aparentemente, o que aconteceu? Tá? Segundo alguns jornalistas turcos, o Galatasaray fez uma proposta essa semana pro John Arias. O John Arias, o Fluminense não aceitou e disse que o Cruzeiro já estava fazendo uma de 12. Isso, aí eu vou só abrir um parêntese aqui, tá? Isso daí, pelo que eu tô vendo, tá? Não é uma apuração, mas pelo que eu tô vendo, tudo de informação, a análise que eu faço o Galatasaray não tá falando com o Fluminense, o Galatasaray tá falando com intermediários, tá? E aí, o que rolou? O Galatasaray fez essa proposta de 6 milhões, o Cruzeiro teria feito uma proposta de 12. Eu dou só um ponto e vírgula aqui, tá? Antes de voltar para a proposta do Galatasaray. Eu queria muito saber o salário do Arias, vou parar para fazer essa conta com calma, porque acredito que, só para vocês entenderem, a multa nacional ela é baseada no salário do jogador. E aí tipo 200 vezes o salário do jogador, 2.000 vezes o salário do jogador que ainda tem para receber. É tipo uma parada dessa. Eu não lembro agora o número de zeros que tem ali, se é 20, 200 ou 2.000. Então, assim, a multa pro John Arias, ela não é uma multa obscena de, por exemplo, 12 milhões de euros, que a gente está falando aqui. Vou até jogar aqui para poder saber exatamente hoje. Tá dando 76 milhões de reais. Eu não imagino que a multa hoje para o John Arias, apesar de ele ter um contratinho longo, seja de mais de 75 milhões de reais. Então esse valor pode ser que seja a multa, ou esse valor pode ser que não condiz com totalmente a realidade, tá? Vou parar para fazer essa conta, não sei o salário do John Arias, efetivamente, né? Então a gente volta. Aí o Cruzeiro teria feito essa proposta de 12 milhões de reais. Só que lá na Turquia se crava que o Galatasaray cobriu esses 12 milhões de euros. 12 milhões de reais não, 12 milhões de euros. Cobriu isso. E aí, com isso, já estaria alinhado ali do Arias ir para a Europa e do Fluminense receber esse valor. Eu não tô lembrando, não sei se você vai lembrar, qual era a proposta do Galatasaray no meio desse ano. Não era 12? Também era 12, mas o Fluminense tinha conseguido uma ficar com 10. Exato. Então aí, a minha única dúvida
dentro dessa notícia toda é, se isso não é o que aconteceu no meio do ano, pô. E tá sendo noticiado agora. Porque, eu não vejo o Galatasaray em setembro, ou em outubro, ligando pro Fluminense para acertar a contratação já. Você volta a conversar mais próximo da janela. Aí agora faria sentido já. Por outro lado, o sentido hoje da notícia... Ainda tem um outro detalhe na notícia também que circulou por lá, é que o John Aras preferia ficar no Brasil e ir pro Cruzeiro, que é totalmente o inverso daquilo que a gente sabe, dito pelo John Aras, dito pelo Mário Bittencourt, dito por todo mundo. Então, de fato, a gente não sabe o quanto dá para confiar nessa notícia da imprensa turca, tá? Porque a gente sabe que o desejo do John Aras, o desespero do John Aras, é ir pra Europa. Eu acho que o Calma tá batendo lá, cara. Vê lá se dá pra abrir. Enfim, então vamos ver. Tudo que eu tô trazendo aqui de notícias sobre John Aras, eu falo por várias vezes que a situação é o que parece, é o que é de fato. O Calma ficou com medo da gente já estar ao vivo já. É só gravando com o resto tricolor. É o que parece, mas a gente não sabe exatamente ainda o que vai ter. Fato é que, hoje, se tiver que cravar, John Aras não fica em 2025 pro Fluminense. A gente tá ao vivo no Jornada, tá? Clica aqui embaixo. Valeu.